Chegou alguma mensagem aí para vocês, pessoal, pedindo para gravar? Se vocês aceitavam a gravação, alguma coisa assim? Professor, apareceu aqui a sua mensagem, tá gravando. Ah, beleza. É porque tá certo. Valeu, obrigado. Então vamos lá. Bora nós. Gente, seguinte. A gente vai falar agora na disciplina, né, de deontologia farmacêutica. A gente vai falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, que dentre os assuntos, né, que nós já tratamos aqui, o Código de Defesa do Consumidor, ele é a primeira, vamos dizer assim, a primeira legislação que a gente vai ver nessa disciplina, tá? É importante, como eu já falei para vocês, ele deve ser considerado na hora do estudo, até porque, às vezes, a gente deixa de lado, né, esse assunto, porque a gente acha que Código de Defesa do Consumidor está relacionado às compras que eu fiz lá no Magazine Luiza, por exemplo, né, na Americanas, onde quer que seja. E, na realidade, o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que ele se engloba, ele se enquadra em praticamente todas as relações que nós temos com os nossos pacientes, com os nossos clientes, dependendo do local que eu trabalho, tá? Porque ele rege as relações de consumo dentro do nosso país. Então, o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, ele foi colocado em vigor em março de 1991, porque antigamente a gente não tinha nenhum tipo de legislação que protegesse as pessoas que comprassem um determinado produto ou que contratassem qualquer tipo de serviço. Então, por conta disso, as relações de consumo no Brasil, elas eram muito abertas, elas eram deixadas de uma forma muito ampla e muito aberta, em que o consumidor, na grande maioria das vezes, ele era lesado no processo de consumo, porque a gente não tinha uma legislação específica que dissesse quais eram os direitos daquele consumidor e quais eram os deveres de quem presta o serviço ou, né, de quem vende um determinado produto, tá? E aí, pessoal, em março de 1991, entrou em vigor a lei número 8078/90, porque ela foi, né, criada em 1990, mas somente em março de 1991 ela entrou em vigor, que é mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Então, é a Lei 8078, de 11 de setembro de 1990, tá? Esse Código de Defesa do Consumidor, sim, aquele que você encontra aí em várias lojas, aquele que você encontra, né, em vários estabelecimentos, porque é obrigado por lei que o Código de Defesa do Consumidor ele esteja disponível para que vocês tenham acesso a ele no momento da compra, tá? E aí, pessoal, para a gente entender esse Código de Defesa do Consumidor, vamos primeiro entender de que ele trata. E aí a gente precisa definir alguns conceitos que são importantes no momento em que a gente está trabalhando com essa legislação. Sempre que vocês observarem, pessoal, uma legislação, ou que vocês forem estudar uma legislação, vocês vão perceber que na primeira parte dela, isso na grande maioria delas, a gente tem uma região da lei que fala das definições. Isso é muito importante, né? Porque a gente acaba sabendo o que está se enquadrando e o que não está naquela lei, certo? Então, para a gente entender sobre o Código de Defesa do Consumidor, ou CDC, a gente precisa entender o que é um produto. Um produto, ele é toda mercadoria colocada à venda no comércio. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse caso, um produto, ele é tudo aquilo que é vendido. E só para a gente saber, pessoal, quando eu falei para vocês, por exemplo, que antigamente a gente não tinha nenhuma legislação que ela protegesse o consumidor, antigamente, por exemplo, se você comprasse um produto estragado, ficava por isso mesmo. Se o vendedor quisesse trocar, trocava. Se não quisesse trocar, você ficava no prejuízo e não tinha a quem recorrer em relação a isso. Então, por isso que ela é uma legislação muito importante. Mas aí, em relação ao produto, é toda mercadoria colocada à venda no mercado e ele pode ser considerado de dois tipos.
O primeiro são aqueles produtos duráveis, aqueles que não foram feitos para ter um prazo de validade específico. Então, produtos duráveis são, por exemplo, carros, geladeiras, smartphones, celulares diversos e por aí vai, que eles não necessariamente têm uma validade, tá? Enquanto os não duráveis são aqueles produtos que, obviamente, né, eles têm uma data de validade, eles têm um prazo de validade e eles são, com pouco tempo de uso, né, eles podem vir a estragar, a não servir mais, como os produtos de consumo básico que a gente tem. Então, alimentação, produtos de higiene pessoal, como é o caso que vocês estão vendo aí, são produtos considerados não duráveis. Já o serviço que a gente também presta, e aí uma pergunta para vocês em relação a produtos. Medicamentos são considerados o quê, por exemplo? Já que nós estamos falando da nossa área. Testes diagnósticos são considerados o quê? Produtos duráveis ou não duráveis? Gente, cadê vocês? Professor, o medicamento é durável, que é 2 anos, 3 anos, né, a validade dele. Você acha? O Eu acho que Felipe aí está dizendo que é não durável. ele é durável a menos prazo, né? Eu acho que é durável, professor. Um produto que eu estou dizendo assim, por exemplo, que ele é durável, ele não necessariamente é porque ele tem uma validade de 2 ou 3 anos, que isso diz que ele é durável, que não é, né? Medicamentos não chegam a ter essa validade tão grande, não, na maioria das vezes, tá? Professor, uma geladeira, ela quebra, um carro quebra também, entendeu? Não, quebrar, até a gente se quebra se a gente levar uma queda, entendeu? né? Não, mas aí a garantia dele não tá, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesse ponto. Oi. Eu acho que, assim, tá certo. Eu acho que, assim, que o medicamento tem que realmente haver uma lei, né, que venha, eu me esqueci o nome da palavra, meu Deus, que venha resguardar, né, proteger, né, a pessoa que está consumindo, porque se eu comprasse um medicamento, né, e não tivesse uma lei que me resguardasse, que me protegesse, por exemplo, eu compro um medicamento e ele está violado, né? Eu compro um medicamento, ele está fechadinho, com a caixinha toda fechada, porém, quando eu abro ele está todo fechadinho. Ele não está de conformidade para que eu venha usar. Então, assim, aí eu entraria no prejuízo. Por quê? Porque eu ia ter que comprar outro. Que isso pode acontecer. Aí, então, eu acho que realmente não é pela questão como o senhor falou, da durabilidade, né, do tanto de tempo que ele vai durar, mas para resguardar, para proteger o consumidor em relação àquele produto que ele está adquirindo. Sim. Quem era a outra pessoa que ia falar agora? Era o Felipe. Não, então, eu coloquei como não durável porque, assim, depende do medicamento, porque eu sei que o produto não durável, ele é como se ele se acabasse com pouco tempo após quando você adquire. Então, dependendo do medicamento, tem medicamento que tem uma validade mais curta, pode ter medicamento que tem uma validade mais longa, então acho que depende do medicamento em análise. Por isso que eu coloquei não durável, porque ele se esgota, né? Isso. Cuidado, pessoal, para vocês não confundirem, porque aqui em nenhum momento, tá? A gente definiu um tempo para dizer se um produto é durável ou não durável, tá? Não existe definição de tempo. Agora, uma coisa é a gente falar de um produto não durável, mesmo existindo a possibilidade, como foi falado, de quebrar, por exemplo, né? A gente não tem um carro, por exemplo, para passar 5 anos com ele. A gente não tem um carro para que ele funcione somente, vamos supor, 10 anos. A gente não tem um celular, teoricamente, para que a gente precise trocar de ano em ano porque ele parou de funcionar. Enquanto
tá? Uma pasta de dente, um creme dental, como está aí na foto, você não guarda esse creme dental por 5, 10 anos dentro da sua casa. Um medicamento você compra porque você vai utilizar aquele medicamento, né? Então, você não vai comprar um medicamento para deixar e utilizar esse medicamento, por exemplo, todos os dias e ele está lá na sua casa ad eterno. A gente precisa considerar na distinção entre durável e não durável aquilo que a gente quer consumir, tá? Aquilo que a gente vai consumir é mais óbvio, entendam. A gente está consumindo um carro, a gente está consumindo uma geladeira, a gente está consumindo um celular. Porém, quando a gente está falando de bem não durável, é aquele que a gente por exemplo, a gente compra algumas vezes, né? A gente tem a aquisição desse produto, vamos supor, ela é mais acontece mais vezes, tá? Do que um bem não durável, tá? Basta a gente ver aí em relação aos exemplos, tá certo? Em relação a aceitar a solicitação ou não, não chegou nenhuma solicitação, tá? Para entrada na sala. Então, ela deve estar fazendo alguma coisa errada aí. Até porque a solicitação de entrada, ela é automática, tá? Eu tenho uma extensão aqui no Google Chrome que ela aceita todo mundo automaticamente. Então, acho que a Luísa conseguiu agora entrar, tá? Mas não fui eu que aceitei, porque a autorização ela é automática. Ok, pessoal, então entendido. Então, isso é a base, isso não tem nada que defina, mas isso é a base do bom senso, tá certo? Então, não é porque um medicamento ele tem uma validade de 3 anos que ele é um bem não durável. Medicamentos são bens duráveis. Eles têm ali um prazo de validade, onde tanto é que a gente vive lutando, a gente briga como farmacêutico, para conscientizar a população, por exemplo, a não utilizar medicamentos fora da data de validade. E a gente tem o serviço. O serviço é tudo que você paga para ser feito. Então, nós farmacêuticos somos prestadores de serviço em que situações, por exemplo? Em que situações? Porque a dispensação de medicamentos, ela algumas vezes está relacionada a comercialização de produtos, que são os medicamentos. E a prestação de serviço, nós estaríamos enquadrados em que situações, por exemplo? Já que serviço é tudo que você paga para ser feito. Não necessariamente algo físico. Como assim, professor? Repete sua pergunta aí que eu não entendi. Por exemplo, a gente tem um produto que é toda a mercadoria colocada à venda no comércio e nós temos um serviço, que é tudo que você paga para ser feito. Nós, farmacêuticos, prestamos algum tipo de serviço às pessoas? As pessoas nos pagam para fazer algo? Sim. Sim. Tipo o quê? Assistência farmacêutica, né? Cuidado. Como pegar o paciente, né? Atender o paciente corretamente. Dizer que hora vai tomar, que tem muito paciente, né? Vai só comprar mesmo. Ah, pai, tô com dor de cabeça, isso aí que é um medicamento, mas não sabe nem como usar direito o medicamento. Aí isso aí é o serviço que o farmacêutico vai prestar, entendeu? Certo. Eu acho que como é o nome disso aí? Se não for atendimento ao cliente, assistência farmacêutica. Eu acho que o serviço do farmacêutico, assim, eu acho que o serviço, né, é desde a fabricação dele, né, do medicamento, até assim, porque ele passa por todo um processo. É lógico que a mesma pessoa não vai estar em todas as etapas, né, mas é desde a fabricação dele até a administração dele, né, e as suas reações, né, que aí eu acho que assim, engloba tanto a parte de fabricação, como do que o Ivanildo falou, né? A própria assistência mesmo, o próprio acompanhamento, né? De saber como é que realmente ele está reagindo, se realmente está tendo um efeito eficaz. Eu creio que seja isso. Infelizmente não, tá, Antônia? Mas vamos lá, vamos explicar. Primeiro, é o seguinte,
Quando a gente está falando de serviço, a gente está falando de algo que não necessariamente é físico. Eu não estou falando da comercialização de um medicamento, por exemplo. O que eu estou falando em relação a serviço, e que o farmacêutico está incluído, é a prestação de um serviço farmacêutico, como, por exemplo, a colocação de um brinco. É um serviço que eu estou prestando. Não é porque eu estou vendendo o brinco, porque aí o brinco ele é um produto. O serviço é a colocação dele. Eu estou fazendo um teste laboratorial, um exame lá na farmácia, por exemplo, como o Geraldo falou. O que é o produto? É o kit do exame. Qual é o serviço? É que eu faça aquele exame. Quando eu estou fazendo, por exemplo, na farmácia, a comercialização de um determinado medicamento. O medicamento é o produto. O serviço é a dispensação. Não é assistência farmacêutica, tá? Depois vocês vão entender o que é assistência farmacêutica. Assistência farmacêutica não é isso. A gente pode ter um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, aquele que os pacientes vão lá na farmácia, são acompanhados pelo farmacêutico periodicamente, aí a gente tem um dos pontos da atenção farmacêutica, que é diferente da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica é outra coisa, tá? Então, o serviço, pessoal, é aquele que nós prestamos. E os serviços, da mesma forma, podem ser duráveis, como a produção aí, vocês estão vendo, de uma dentadura, como a pintura de uma casa, aquele serviço ali, ele vai durar. Ou eles podem ser não duráveis, como é o caso da lavagem de uma roupa, da jardinagem, da atenção farmacêutica, em que o paciente ele tem que sempre estar indo em busca daquele serviço. Não é porque ele teve uma vez que ele nunca mais vai precisar ter, ou então que vai necessariamente demorar muito tempo para que ele seja prestado novamente, tá? E aí, pessoal, além disso, a gente tem o consumidor. Quem é o consumidor? É qualquer pessoa que compra um produto ou que contrata um serviço para satisfazer suas necessidades pessoais ou familiares. Isso é o que diz a legislação. E também é considerado consumidor, isso aqui é um ponto importante, aquelas vítimas de acidentes causados por produtos defeituosos, mesmo que elas não os tenham adquirido. Bem ainda, as pessoas expostas a práticas abusivas previstas no Código do Consumidor, como, por exemplo, publicidade enganosa ou abusiva. Como assim? Publicidade enganosa, se, por exemplo, você vai até, você está aqui, escutando a rádio, certo? E aí, lá na rádio, ela diz que... e eu já escutei várias vezes, né? Pomada não sei de quê. Aí, uma pomada que a gente nunca ouviu falar, acho que não tem nem registro na Anvisa. Serve para dores musculares. Se você tem rinite, sinusite, dor muscular, febre, facada, bala, levou 3 tiros, a pomada da Copaíba, ela serve. Compre a pomada da Copaíba. Você não comprou essa pomada, mas pelo fato de você estar se submetendo a uma publicidade enganosa, você é considerado consumidor também, e você pode, né, buscar os seus direitos frente a isso, frente a uma determinada publicidade que você sabe que ela é enganosa ou que ela é abusiva. Por isso, tá? Por isso, muita atenção quando a gente está falando, né? A gente vai ter uma aula sobre isso, mas quando a gente falou sobre o Código de Defesa do Consumidor, que está falando agora, perdão, e quando a gente comenta sobre o Código de Ética Farmacêutica, o que o Código de Ética Farmacêutica diz? Eu vi lá que alguns de vocês disseram que já tinham lido o Código de Ética Farmacêutica, e a maioria, né, infelizmente, nunca deu uma folheada nele. Mas o Código de Ética Farmacêutica, ele diz que nós, farmacêuticos, somos proibidos, tá, de estimular o consumo ou de praticar qualquer tipo de tratamento que não seja comprovado cientificamente por
estudos idôneos, por estudos que tenham esses resultados inquestionáveis perante a comunidade científica. O nosso Código de Ética diz que isso, inclusive, é uma infração grave dentro do nosso contexto de trabalho, tá? E aí, atualmente, juntando o Código de Ética Farmacêutica e o Código de Defesa do Consumidor, um dos assuntos que está mais dentro de contexto agora é o tratamento para a Covid-19. Concordam? É um assunto extremamente polêmico. A gente está falando agora sobre ele muito. Nós estamos comentando muito sobre isso, né? E aí, pessoal, o que acontece? O que vocês acham que esse tratamento, por exemplo, para a Covid-19, ele tem relação com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código de Ética Farmacêutica? O que vocês acham que pode acontecer em relação a isso? Qual o tipo de tratamento, professor? Esse das qualquer um. Não, é o que o senhor acabou de falar. Tratamento medicamentoso. Pronto, não, que o senhor acabou de falar, né? Que o farmacêutico, ele não pode, né, dar informação, né, sobre algum tratamento, algum medicamento que realmente vá surtir efeito naquela determinada doença. Então, assim, que não seja comprovado cientificamente, né? Então, muitas pessoas, né? Então, assim, aí tem muitas pessoas que dizem para tomar isso, para tomar aquilo, mas ele não foi comprovado cientificamente que realmente aquilo ali vai surtir efeito. Então, vá fazer o que realmente precisa ser feito. Acho que o que ele não pode fazer, ele não pode fazer isso. Então, vocês concordam? Se não concordar alguém, pode falar. Que, por exemplo, isso é indiscutível que hoje, tratamento medicamentoso contra a Covid-19, nós não temos. Com comprovação científica, nós não temos. Então, a gente, a partir do momento em que o farmacêutico, ele estimula ou ele promove a utilização de medicamentos, por exemplo, para tratar a Covid-19, ele pode ser enquadrado no Código de Ética Farmacêutica, atualmente. E, por não ter comprovação científica, ele pode também ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor por publicidade enganosa, tá? Então, muito cuidado. A gente não tendo, eu estou falando de um assunto super atual, tá? Que está aí na boca de todo mundo, né? Então, isso, pessoal, não é o Felipe que está dizendo, é a lei. A lei diz isso, certo? Então, além do consumidor, a gente também tem que descobrir e entender quem é o fornecedor. Primeiro, fornecedor são são pessoas, empresas públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras, que oferecem produtos ou serviços para os consumidores. Essas pessoas ou empresas, elas produzem, montam, criam, transformam, importam, exportam, distribuem ou vendem produtos ou serviços para os consumidores. Então, não é só aquela pessoa que necessariamente me vendeu algo. Quem produziu, quem montou, quem criou, quem transformou, pode também ser enquadrado como um fornecedor daquele produto ou serviço. Certo? Só uma pergunta. No caso da Covid, né? O laboratório que desenvolveu a ivermectina, por exemplo, se pronunciou acho que umas 2 semanas, sei lá, pouco tempo atrás, eles se pronunciaram dizendo que não tinha nenhuma relação com o medicamento, do medicamento com o tratamento para a Covid. Só que eles fizeram esse pronunciamento depois de muito tempo, depois de muita gente já ter aderido ao medicamento, e eles podem responder por alguma coisa, dando essa declaração depois de tanto tempo? Não, porque na realidade eles nem precisariam dar essa declaração. Porque se você vai, por exemplo, na bula do medicamento, se você vai nos estudos sobre esse medicamento que são utilizados pelo laboratório,
antes do registro, nenhum deles tem falando que é para Covid. Quem estava usando eram as pessoas, propositalmente. Quem estavam prescrevendo eram os médicos, ainda estão, propositalmente, e alguns agentes governamentais. Então, assim, o laboratório em nenhum momento ele indicou a utilização para a Covid-19. Então, ele não pode responder por algo que ele não fez. Certo? Deu para entender? Beleza. Deu sim. Beleza? Professor, pode falar. Professor, Agora, como é que fica? Muito, o que acontece muito é porque é assim, né? Muitas vezes, um medicamento, né? Por exemplo, que ele foi elaborado, que ele foi fabricado para uma para um certo propósito, uma pessoa, se ele tomar aquele medicamento, ele pode surtir um efeito, vamos dizer assim, amenizar ou diminuir o agravo de outras doenças. Porque, assim, aí o que acontece é isso. Aí, às vezes, pessoas acham que porque isso aconteceu com algum ou outro, vai resolver o problema de todo mundo. E aí as pessoas acabam pegando isso daí como uma referência, né? Ou, tipo assim, aquele, como é que se diz? Existe um medicamento que foi criado para diminuir aqueles efeitos, como é que se diz? De cirurgia. Um exemplo, aquele Cicatricur, que é de cirurgias. Aí as pessoas usam para diminuir rugas, entendeu? Por quê? Porque ele tem um certo efeito que pode acontecer isso. Então, o que acontece é isso. Aí as pessoas pegam aquilo ali como uma referência, que é esse negócio de ivermectina. Mas é bem diferente, viu? Uma situação aí da outra. Porque tem comprovação em relação à vascularização. Então, o efeito, né, tem sentido, tá? Inclusive, os medicamentos eles podem ser utilizados, como a gente chama, por uso off-label, que é aquele que é fora da sua indicação principal. Isso acontece, pode acontecer, é natural. Agora, em nenhum momento a ivermectina pareceu funcionar contra a Covid-19 ou possui algum mecanismo de ação, pelo menos parecido com uma atividade antiviral, o que é mais grave, tá? Quem é que ia falar aí? Outra pessoa? É bonito, professor. Diga lá. Professor, a minha dúvida é assim, qual a responsabilidade do farmacêutico, sabendo que o médico, né, questão no hospitalar, né, passou esse medicamento, ivermectina, qual a atitude dele nesse momento? Pois é, na realidade, quando você prescreve o medicamento, a não ser que ele seja um anabolizante, você não precisa dizer para que foi que você prescreveu. Não existe lá escrito na receita que o medicamento é para tal coisa. Agora, suponhamos que na receita tem dizendo. Aí cabe ao farmacêutico também, de acordo com o Código de Ética Farmacêutico, conversar com o profissional prescritor, né, para tentar entender aquela prescrição, certo? Por que está sendo feito aquilo, por que aquela prescrição está sendo feita para aquela indicação, e o farmacêutico ele tem o direito de se negar a dispensar aquele determinado medicamento se ele achar que não que não é correto o seu uso. Se ele tiver dito qual é a indicação, por que ele está prescrevendo, o farmacêutico não concordar, ele pode sim barrar a dispensação desse produto para que não seja conivente com a dispensação de um medicamento que não possui comprovação científica contra aquela determinada doença que ele está sendo passado, tá? Mas isso daí a gente vai ver na nossa aula de Código de Ética, não se preocupem, né? A gente vai focar aqui nos Código de Defesa do Consumidor, mas por que eu falei sobre isso? Porque tem relação, tá? Oi, pode falar. Assim, Felipe, só para concluir, porque eu já recebi na farmácia receita de azitromicina com ivermectina e o cliente, o paciente, né, informando que estava com sintoma de Covid. Então, no caso, eu poderia me negar... Primeiro que, entre aspas, né?
Esse filho de uma égua não era nem para estar lá, né? Pois era para estar em casa. Uhum. Pois é. Mas eu já peguei, acho que uns 3, sabe? Assim, dessa mesma situação. Uhum. De chegar dizendo que estava com sintoma de Covid e com receita de azitromicina e ivermectina. Então, no caso, legalmente, eu poderia me negar a vender, já que não, é um medicamento que não tem eficácia comprovada. Legalmente, sim. Só que qual seria o problema para você? Na hora que chegasse lá na justiça, por exemplo, tá? Era muito simples o médico dizer que não tinha passado para a Covid, porque na receita não tem escrito. É sua palavra contra a dele. Entendi. Ele pode dizer assim, não, o paciente estava com piolho e com infecção respiratória. Entendi. Aí você se lasca, você não tem como provar. Entendeu? Entendi. No caso também entra a liberdade do paciente, né? De comprar o medicamento. Não necessariamente. O paciente não tem liberdade para comprar o medicamento que ele quiser, não. Esse papel é do profissional de saúde. Tá? O paciente só tem liberdade para comprar o medicamento que ele quiser a partir do momento em que aquele medicamento ele é isento de prescrição. A partir do momento em que ele tem prescrição, cabe ao farmacêutico, sim, barrar ou não a comercialização de medicamentos para aquela pessoa, se o farmacêutico achar ou tiver, né, bem definido, de acordo com a legislação e com o conhecimento técnico dele, que aquele medicamento vai contra a saúde do paciente, vai atentar contra a saúde do paciente, certo? Beleza. A gente pode fazer isso, sim. O paciente ele não tem direito de liberdade. É a mesma coisa de eu dizer que as pessoas elas têm direito a serem livres e fazerem o que elas quiserem. Aí, então eu quero matar uma pessoa, eu vou lá e mato. Não, tá? Não é assim também não, não é qualquer coisa que ela pode fazer, não. A saúde pública, ela é de responsabilidade dos profissionais de saúde e não somente da pessoa, tá? Aí, pessoal, vamos lá passar para frente. A gente tem os prestadores de serviço público, que são aqueles que são prestados pela administração pública ou o governo contrata empresas particulares para prestarem esse serviço, tá? Eles são obrigados a prestar um serviço adequado, eficiente, seguro e, quando forem essenciais, eles são obrigados a prestar um serviço contínuo. Não pode ser barrado ou bloqueada a prestação do serviço, tá? E nós, consumidores e cidadãos, para o serviço público, a gente paga por serviço público de qualidade. Então, a gente tem o direito de exigir, né, um atendimento também de qualidade. E aí cabe a nós, farmacêuticos, quando trabalhamos no serviço público, também prestarmos um serviço de qualidade àqueles que nos procuram, sob, tá, a possibilidade de sermos penalizados se a gente, por exemplo, não atender um paciente num posto de saúde de forma adequada, se a gente se negar por algum viés a dispensar um determinado medicamento sem uma justificativa plausível. Então, tudo isso, né, a gente também está como prestador de um serviço público, se for o caso, a gente está obrigado de acordo com a lei, certo? E aí essas relações de consumo, lembrando que o Código de Defesa do Consumidor ele é o conjunto de normas que regulam essas relações. E aí eles protegem o consumidor, colocando os órgãos e as entidades de defesa do consumidor a serviço desse próprio consumidor. Tá? Então, esses órgãos e entidades de defesa do consumidor, a gente tem o DECOM, a gente tem o PROCON, a gente tem o juizado especial, que também faz muita coisa relacionada à defesa do consumidor. Então, essas relações de consumo são muito comuns de acontecerem, tá? E aí, pessoal, vamos praticar aqui uma coisa para a gente discutir. Aí é um exemplo. Um cliente procurou uma drogaria em um bairro de Fortaleza para comprar um paracetamol, pois queixava-se de dores fortes de cabeça. Ao chegar na farmácia, solicitou o medicamento ao farmacêutico, mas o mesmo informou que o paracetamol estava em falta e que as únicas caixas que haviam estavam participando de uma promoção cuja venda era somente em conjunto com o polivitamínico. E aí, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a farmácia fez o procedimento correto?
nesse caso? Sim ou não? E por quê? Não. Obviamente. Acho que não. Não. Porque quando a venda é casada, né? Vamos ver? E porque Tá? ele não estava necessitando de um polivitamínico, ele queria só o paracetamol. Isso é considerado, pessoal, venda casada, que é o nome, né, comum, tá? Ou então, isso é abusivo para o consumidor, ok? Por quê? Porque nenhum consumidor, ele é obrigado a comprar um determinado produto, desde que ele leve outro que não é do interesse dele. Então, qualquer kit que tem na farmácia, por exemplo, de comercialização, você pode levar pelo preço óbvio, né? Que seja de cada item, aquele item separadamente, tá? Desde que ele seja comercializado normalmente nas farmácias. Então, não é porque aí também não é, você compra, sei lá, uma escova de cabelo e leva um copo de presente, de brinde. Eu quero levar só o copo. Não, porque ali, na realidade, ele é um brinde que não é comercializado normalmente na farmácia, tá? Mas você não pode ser obrigado a comprar alguma coisa para poder levar outra. Então, professor, podem ter aqueles kits em determinadas circunstâncias, sim. Porém, todos os itens do kit têm que também poderem ser comprados separadamente, tá? Então, por isso, você não pode dizer que o paracetamol está em falta, mas tem uma caixa ali dentro de um kit. Se só tiver uma caixa dentro de um kit, a pessoa vai abrir o kit e vai levar a caixa, tá? Desde que aquele kit tenha sido montado, ele não venha de fábrica daquele jeito. Porque aí vem aquela história. Professor, então significa que tem uma caixa de paracetamol, mas eu quero levar só uma cartela. Aí eu vou abrir a caixa e vou tirar uma cartela. Não, porque ali é a apresentação do medicamento. Agora, quando são kits montados, você tem o direito de levar somente um produto que você deseja, tá? E aí, de acordo com o artigo 6º do CDC, é direito básico do consumidor proteção à vida e à saúde. Então, antes de comprar um produto, você tem que ser avisado dos possíveis riscos que aquele produto pode trazer. Então, isso é papel nosso, falar sobre os riscos dos medicamentos, tá? Você tem o direito de receber orientações sobre o consumo adequado e você tem a liberdade de escolha de produtos ou serviços, e aí você escolhe o que você acha melhor ou o serviço que você acha melhor, com exceção do caso que eu acabei de citar para vocês anteriormente, em que existem determinados produtos, como medicamentos de venda sob prescrição médica, que quem define qual é o melhor produto é o profissional de saúde. Agora, o cliente, por exemplo, o paciente, ele pode escolher daquele produto, qual é a marca que ele quer levar. Aí está dentro, né, da competência dele, tá certo? Além disso, todo produto tem que trazer informações claras sobre a sua quantidade, composição, preço. Por isso que os produtos que estão em gôndolas, que estão acessíveis ao consumidor, eles têm que ter, tá, o seu preço disponível para o cliente. É obrigatório que todos os produtos tenham o preço sendo mostrado para o cliente. Não pode ter aquele produto na prateleira e você precisar pegar o produto e ir lá no caixa ver o preço, tá? Não pode. E aí, também tem a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, e você tem o direito de exigir que tudo que foi anunciado, ele seja cumprido, tá? Se o que foi anunciado não foi cumprido e você já tiver comprado, você recebe a quantia de volta que você pagou, tá? E aí elas são consideradas crimes de acordo com o artigo 67, tá? Também, você tem a proteção contratual. O que isso significa? Você pode assinar um contrato de serviço com algum profissional, inclusive com o farmacêutico. Você assina um contrato em que você diz que quer ter o serviço daquele farmacêutico ali por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, que o farmacêutico vá 3 vezes por semana na sua casa. E aí vocês fazem um contrato, e aí vocês assinam aquele contrato, por exemplo, tá?
Isso pode acontecer. Porém, quando, tá, tem lá naquele contrato uma cláusula que ela é prejudicial ao consumidor, ou que ela é uma cláusula considerada abusiva, aquele contrato ele não tem validade. Como assim, professor? Vou dar um exemplo bem louco para poder vocês entenderem, tá? Eu tenho lá um determinado contrato com o farmacêutico, o exemplo que eu dei, ele vai na minha casa 3 vezes por semana para prestar um serviço aí de acompanhamento farmacoterapêutico, eu assinei um contrato e tal, mas lá no contrato tem uma cláusula que diz o seguinte, o farmacêutico só poderá, não, vamos supor, o contrário, o paciente assinou um contrato com o farmacêutico para o paciente ir lá no consultório do farmacêutico 3 vezes por semana e ele já pagou esse valor. E aí o farmacêutico bota no contrato uma cláusula dizendo que o paciente só pode entrar no consultório para se consultar se ele estiver vestido com roupas vermelhas, porque a mãe do farmacêutico fez uma promessa que ele só pode falar com gente de roupa vermelha. Você não pode ter uma cláusula em um contrato, por exemplo, que diga como é que a pessoa tem que se vestir. Isso é abusivo. Então, e esse contrato não é válido, tá certo? Ou que você diga lá no contrato, eu só posso, eu vou assinar aqui um contrato com uma determinada pessoa e eu vou dar uma casa para ela se ela matar o fulano. Você não pode ter lá uma cláusula no contrato dizendo que a pessoa é obrigada a fazer, por exemplo, algo que é contra a lei, que é ilegal. Isso é abusivo, certo? Então, mesmo que você tenha assinado, se houver alguma cláusula abusiva, você tem uma proteção contratual que impede esse tipo de contrato de ser colocado à frente, tá? Quando você for prejudicado, o consumidor ele tem direito de ser indenizado, tá? E o consumidor ele pode recorrer à justiça para lutar pelos seus direitos a qualquer momento. Então, nós, consumidores, podemos fazer isso, e nós, prestadores de serviço, fornecedores que nós somos, através do nosso trabalho, a gente está aberto à possibilidade de alguém questionar judicialmente o nosso trabalho ou o nosso serviço, tá? Isso pode acontecer. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, ele facilitou os direitos do consumidor. A gente sabe que quando a gente acusa alguém de algo, nós temos que provar. No Código de Defesa do Consumidor, em algumas circunstâncias, a gente pode ter a reversão do ônus de provar o fato. Ou seja, dependendo do caso, se a empresa, por exemplo, ela estiver dificultando o acesso ao cliente de documentos, por exemplo, que o cliente possa usar como defesa dele, o juiz pode dizer que, em vez de o cliente provar que a empresa está errada, a empresa tem que provar que ela está certa. A gente tem a reversão desse ônus de provar os fatos. E, finalmente, a gente tem aqui cobrar a qualidade do serviço público, então, das concessionárias, da CAGES, da Enel, da polícia, tá? do posto de saúde que eu fui, a gente pode cobrar judicialmente por um serviço de qualidade se ele não estiver sendo prestado conforme a gente precisa, tá? Então, esses são alguns dos direitos básicos que todo consumidor tem. Além de que no artigo 6º, no parágrafo 1º, ele diz, alguns produtos podem oferecer riscos ao consumidor. E é direito do consumidor ser protegido contra esses produtos, tá? Desde o medicamento até a pizza. E aí, por que eu coloquei essa fotinha aí dessa pizza? Porque ela está numa caixa de papelão sem a proteção interna. As pizzas, elas precisam ser comercializadas com uma proteção para que o alimento ele não fique em contato com a caixa diretamente, tá? Com o papelão. Ah, professor, mas lá na minha rua eles entregam assim. Ah, mas lá no meu bairro. Ah, mas lá não sei aonde. Eu sei, tá? Mas não pode, né? Mas isso aí não é fiscalizado. Então,
eu coloquei aí só para vocês saberem, tá certo? Mas, nesses casos, né, alguns produtos como medicamentos, eles precisam, tá, que o farmacêutico, ele diga para o paciente, informe quando é que ele pode tomar, quando é que ele não pode tomar, quais são os cuidados. Isso é a dispensação de medicamentos. Dispensação não é só você entregar a caixa, é você entregar o medicamento com as informações que são necessárias para a utilização segura daqueles medicamentos, tá? Então, tem gente que confunde o que é dispensação. Dispensação é isso. Então, muito cuidado, tá? Para não achar que dispensar o medicamento é você entregar a caixa para o paciente, certo? E aí, em relação à proteção, à saúde e à segurança desse paciente, a gente tem os artigos 9º e 10º, que dizem o fornecedor deve informar nas embalagens, rótulos ou em qualquer publicidade os riscos que o produto tem à saúde ao consumidor. E ele, depois que colocou o produto no mercado, descobrir que ele faz mal à saúde, ele precisa anunciar para os consumidores, alertando sobre o perigo. E esse anúncio deve ser feito pelos jornais, por rádio, por televisão, e o fornecedor tem obrigação de retirar o produto do comércio, trocar os que já foram vendidos ou devolver o valor pago para o consumidor. Como é o nome que se dá isso daí? Que eu acabei de falar. Alguém sabe? É famoso, acontece demais. Principalmente com carro. Retratação? Não. Começa com ré. Do jeito que você falou, mas não é retratação, não. Ninguém? É o recall, tá? Recall a gente vê de vez em quando na televisão aparecendo aquelas letrinhas passando e uma pessoa ditando, né? Os proprietários do veículo Gol, Volkswagen Gol, de chassi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, devem ir até as montadoras para fazer uma troca da peça da direção. A troca da peça da direção é necessária para que não haja causa de acidentes, BBB. Já ouviram? Já viram acontecendo isso? Então, isso daí é chamado de recall, tá? Recall é quando um determinado produto já foi vendido e você percebe que ali tem um erro que possa comprometer a segurança dos usuários, dos consumidores. Com medicamento também acontece. O medicamento do lote tal, né, ele está faltando 2 comprimidos no blister por conta aí de um problema na hora da embalagem, alguma coisa, e aí você vai devolver o medicamento para receber outro, tá? Isso pode acontecer com medicamentos também, e acontece, tá? De vez em quando acontece. E aí, pessoal, a informação dentro do processo de consumo, ela deve considerar, tá? O princípio da transparência, a pessoa tem que ser transparente prestando aquele serviço, tem que mostrar tudo que o produto ou serviço vai beneficiar o consumidor e quais são os cuidados que ele tem que ter. Além disso, a gente tem o princípio da publicidade. Esse princípio da publicidade é o fato da pessoa, do fornecedor, ele publicizar essas informações, ele tornar pública para que as pessoas saibam o que elas estão consumindo. E o princípio da boa-fé, obviamente, que é para que a pessoa não engane o consumidor propositalmente. Tem gente que deixa de falar informações importantes para que o consumidor seja enganado. Tudo isso é uma proteção do Código de Defesa do Consumidor contra a publicidade enganosa e contra as cláusulas abusivas que podem vir dentro dos contratos de compra e venda que a gente tem por aí, certo? E aí essa publicidade, que a gente vai agora ver um negocinho aqui super legal, que fala nos artigos 30, 35, 36, 37 e 38 do CDC, ela diz que publicidade é a propaganda de um produto e serviço, que ela tem que ser de fácil entendimento. Eu não posso
publicizar informações para a comunidade com, por exemplo, palavreados técnicos super difíceis que a pessoa não entenda. Eu não posso fazer isso. Isso é proibido de acordo com o CDC, tá? O código proíbe publicidade enganosa ou abusiva, e publicidade enganosa é aquela que contém informações falsas e também aquela que esconde ou deixa faltar uma informação importante para aquele produto ou serviço, tá? Informações relacionadas à característica, à origem do produto, às suas propriedades, à sua quantidade, ao seu preço, tudo isso precisa ser publicizado, tá? Então, essas são informações que são necessárias pelo Código de Defesa do Consumidor a qualquer prestador de serviço ou comerciante de determinado produto. E aí, pessoal, só para a gente... Eu sei que tem gente que vai saindo mais cedo, tá? Porque trabalha ou algo do tipo. Eu vou só fazer logo aqui a chamada antes da gente continuar, tá? Que eu estou vendo aqui que é a maior quantidade de pessoas aqui na sala. Então, que a gente está até agora, 27. Então, por gentileza, pessoal, só para ser mais rápido, eu vou pedir que vocês abram o microfone, tá? E falem presente quando eu mostrar. Já vou compartilhar, inclusive, aqui a tela com o nome de vocês, para vocês irem vendo qual é o que eu vou chamar. E se alguém não tiver um microfone, fala aqui no chat, e um coleguinha que tem um microfone fala para o prof, tá? Para poder facilitar a minha vida aqui. Então, vamos lá. Alice Portela. Presente. Amanda Dias. Presente. Antônia Silva. Presente. Bianca Souza. Carissa Freitas. Presente. Cássia Xavier. Felipe de Oliveira. Presente. Evanildo. Presente. Geraldo Rabelo. Presente. Germana da Silva. Presente. Gilnásia. Professor? Oi. Oi, daqui é a Carissa. Presente. É porque às vezes meu microfone não funciona. Qual? A Carissa? Isso. Eu não coloquei falta para você, não. Ah. Gilnásia. Gisele. Gisele Rodrigues. Igor da Silva. Presente. Ingrid. Jefferson. Presente. José Roberto. Presente. Josias. Josias Karen. falou no chat que está presente, senhor. Beleza, obrigado. Karen. Letícia Bezerra. Professor, a Ingrid também falou que está presente no chat. Ok, obrigado. Luiz Helena. A Letícia Bezerra está aí? Ok, a Luiz Helena. Maria Aparecida. Presente. Maria Helena. Presente. Maria Karen. Presente. Marília Lima. Matheus. Presença. Milana, perdão. Presente. Monique. Presente. Raquel. Rosiane. Presente. Thaís Gomes. Presente. E Thaís Pinheiro. Presente. Ok. Deixa eu só ver uma coisa. A Gilnásia está aí. Então, vamos lá. Vou salvar aqui. Pronto. Professor? Oi. É a Carissa. É porque eu entrei agora na disciplina
E eu vi que tinha um júri simulado. Isso, no final dessa aula, eu vou acrescentar quem não tá, que entrou depois, e vou mandar para todos vocês, ainda hoje, o tema, para vocês estudarem, para cada grupo. Tá certo, obrigada. Certo? Uma pessoa do grupo, ela tirou essa disciplina. Certo, tem problema não. Professor, Aí esse júri simulado é para a próxima aula? Não, tá no cronograma, acho que é para daqui a 2 semanas. Não, é para o dia 17 do 3, 17 de março. Certo, é online? 17 e 24, é online. Por enquanto, né? Se a gente for autorizado a voltar, que eu acho difícil, a gente faz presencial, mas isso aí a gente conversa, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui, que agora eu quero mostrar umas coisas bacanas para vocês. Ver se vocês vão ver aí a tela já. Acho que sim. Então, vamos falar sobre publicidade. Publicidade de medicamentos, existem formas, tá? Da gente dar uma burlada aí nesse processo, certo? Por exemplo, quando a gente está falando de algumas publicidades que elas poderiam ser consideradas abusivas, como aquelas que geram discriminação, que provocam violência, que exploram o medo ou a superstição de alguém, que se aproveita da falta de experiência da criança para comercializar um determinado produto, que desrespeita valores ambientais ou que induz a um comportamento prejudicial à saúde e à segurança, tá? Então, isso é considerado publicidade abusiva, certo? E aí, como é que as pessoas, às vezes, as farmácias, os laboratórios, elas tentam burlar essa questão da publicidade abusiva? Tipo isso. Vamos lá. Aqui a gente vai mostrar algumas coisinhas relacionadas à história da propaganda de medicamentos ao longo do tempo, certo? Para vocês verem a evolução em relação à publicidade de medicamentos. Então, por exemplo, lá no século retrasado, a gente tinha, como vocês estão vendo aí, uma propaganda de 1885 que está vendendo, para quem não está vendo aí, está vendendo balazinhas, bombons de cocaína, tá? Então, essa venda, né, de bombons de cocaína eram utilizados, né, para dor, para parar a tosse, certo? Então, hoje seria impossível a gente imaginar algo desse tipo, né? Comercialização aí de bombons, drops, é o novo, drops, de cocaína, certo? Perdão. Depois, a gente tem aí, por exemplo, a comercialização de um xarope, chamado xarope de São João, tá? Esse xarope de São João era comercializado para tosse, bronquite e constipação. E ele está mostrando aqui uma imagem, né, que hoje não seria mais possível dentro de uma propaganda de medicamentos, porque ela vai induzir a pessoa, né, a um processo violento, como vocês estão vendo aí, como se a pessoa que estivesse tossindo, outra viesse por trás, né, para tapar a boca daquela pessoa. Então, isso daí hoje não seria mais aceito dentro da propaganda de medicamentos. Mas tem coisa pior, tá? A gente tem, por exemplo, propagandas discriminatórias. 1923, mais ou menos 100 anos atrás, uma propaganda de 98 anos atrás, que era de um emagrecedor. E aí ele diz o seguinte: a gordura é um mal. Malditas banhas. Lá perdi outro bonde. Ou seja, ele está querendo mostrar que as pessoas elas têm que tomar o tônico emagrecedor, que é o Neurotone, para diminuir a gordura corporal, né? A Thaís já viu isso daí, exatamente. Por quê, pessoal? Porque ela perderia o bonde, né? Então, hoje, isso seria considerado uma propaganda
abusiva. Por quê? Porque ela fere a parte do Código de Defesa do Consumidor que diz que nós não podemos ter, né, a geração de discriminação dentro do comércio de medicamentos ou da propaganda de medicamentos. A gente tem também, né, outra aqui que diz que tem um medicamento que vai prevenir o suicídio, tá? Então, esses comprimidos, que é um desinfetante das vias urinárias. E, antigamente, pessoal, a gente tinha doenças sérias, como a sífilis, que elas não tinham cura. Então, quando a pessoa estava com sífilis, ela tinha uma infecção urinária. E aí, quando essa pessoa ela tinha uma infecção urinária, que podia ser por outra causa, ela imaginava que podia estar com sífilis. E muitas dessas pessoas, elas se suicidavam por conta disso, tá? Porque era uma doença muito estigmatizada. Então, a gente tinha propagandas de medicamentos para desinfecção das vias urinárias, que tinham uma propaganda como se fosse preventivos aí do suicídio, e ainda dizia que suicídio era um crime, uma manifestação de fraqueza, tá? Que isso era para pessoas que eram descuidadas e relaxadas. Impossível a gente imaginar uma propaganda de medicamentos como essa, tá? Além disso, a gente tem as mais novas. Aí a gente tenta burlar, né? Thaís, que já viu isso daqui, não é para falar. Que tenta burlar a legislação quando ela diz que a legislação de medicamentos ela é mais específica para propaganda de medicamentos, tá? Ela diz que a gente não pode, por exemplo, induzir as pessoas a tomarem medicamentos. A gente não pode induzir as pessoas. E essa propaganda, pessoal, ela está querendo mostrar o quê? Que isso é uma propaganda de medicamentos que não tem palavra nenhuma, não tem frase nenhuma, só tem essa foto e o comprimido ali embaixo. O que essa propaganda quer dizer, à vista aí do que vocês estão vendo? A força da mente, né? Só levanta com o pensamento. Eu ia dizer, da mente? Ela está querendo mostrar, sem nenhuma palavra, tá? Que esse medicamento que vocês conhecem aqui, que é o Viagra, eles fazem, aí aqui, prestem atenção em algumas coisas bem, né, específicas. É uma pessoa idosa, está levantando uma moça bem mais nova, tá? Com uma super facilidade. Ou seja, ele está estimulando as pessoas idosas a fazerem a utilização desse medicamento, dizendo que é um medicamento para disfunção erétil, né, o Viagra, dizendo que os idosos vão facilmente, né, ter aí relações sexuais com pessoas mais novas e tudo mais, e em nenhum momento dessa propaganda ele fala que o Viagra pode levar a problemas cardíacos, cardiovasculares, ao infarto agudo do miocárdio. Só que uma propaganda dessa, ela burla a legislação, por quê? Porque ela não tem palavra nenhuma. É uma foto que está servindo de estimulante ou de propaganda para esse consumo, tá? Os medicamentos para disfunção erétil são os campeões em relação a isso. Aqui, a gente já não tem mais a fotinha do comprimido, mas a gente tem falando nessa foto aí, em relação à propaganda de medicamentos, uma forma de burlar também o que é dito no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, como é que vocês avaliariam essa foto aí? O que vocês podem me falar em relação a ela? Hein? Thaís está dizendo que é o paraíso. Vamos lá, gente, liga esses microfones. Não é possível que vocês não estejam vendo essa foto aí. É como se fosse tipo a fruta do amor, professor. Né? E usando o Evanildo falou que eu ia terminar, como se fosse a maçã do amor, é o
o Viagra, né? Em um cenário perfeito. Aí, ó, ele já não utilizou mais tão explicitamente, né, a foto do comprimido, ele utilizou bolinhas azuis, porque é a forma como as pessoas conhecem, né, o Viagra, o azulzinho, a bolinha azul e etc. E aí, nessa propaganda, ele está querendo dizer o quê? O paraíso, né, a fruta do amor e tal. É a pessoa, dois jovens, que não é um medicamento, né, indicado para jovens, dois jovens, numa posição bem romântica, tá? Com cavalo para publicidade sempre foi utilizado como um animal que representa potência, força, tanto é que antigamente era muito utilizado na propaganda de um cigarro, né, o Marlboro. Marlboro era muito utilizado cavalos, porque isso dá a impressão de ser um animal forte, robusto, né? Então, é uma forma de você induzir também a utilização de medicamentos, tá? Professor? Esse daqui... Oi, pode falar. Professor, eu li na revista, né, que o Viagra podia, assim, eu achei uma apelação, sabe? Que você podia tomar ele com bebida alcoólica. Aí eu achei muita apelação da parte da Pfizer, né? Ela na mesmo... realidade... Pode falar. Assim, porque, assim, tipo apelação, né? Assim, tava, tipo, liberado para você tomar o medicamento com bebida alcoólica, entendeu? Tá na festa e tudo, aí... Na realidade, o Viagra, ele não tem contraindicação com bebida alcoólica, né? Isso ele não tem, óbvio que qualquer medicamento tem contraindicação com bebida alcoólica quando é utilizado em doses excessivas. Isso é óbvio, tá? Mas ele quis também, obviamente, se você tiver visto isso, né? Numa revista, por exemplo, para leigos, que nem pode mais, isso é uma estimulação, sim, né, para que as pessoas tanto consumam a bebida alcoólica quanto utilizem o medicamento, tá? E essa caixinha aí que vocês estão vendo? Eu adoro essa, é uma das que eu mais gosto. O que vocês podem dizer em relação a ela? Isso é a caixa do medicamento, tá? Tá em espanhol, mas no Brasil é a mesma coisa, é igual. O que essa caixinha desse medicamento está fazendo aí, por exemplo? Vamos ver aí quem é que percebe a propaganda nessa caixa. Assim, pela cor dela, e assim, dá a sensação como se fosse um mar, como se fossem umas ondas. Né? Sinal de leveza. Quem mais? Porque... fala. Pode falar. Eu acho que a propaganda, como o F está mais grosso, tipo, como se a pessoa tomasse o remédio, e aos poucos fosse aliviando, as letras vão ficando mais finas, como se... Aliviando o quê? A dor, ou desinflamando. Acertou em cheio. Pronto. Não é por causa do mar, não, tá certo? Que eu não sei quem foi que falou, que eu não estava vendo aqui o nome. Não sei se foi a Antônia. Mas é porque esse é um medicamento É um medicamento anti-inflamatório. Ou seja, na própria caixa, ele está mostrando que o medicamento desinflama. Aqui no Brasil, esse medicamento, ele é tarjado, ele é sob prescrição médica. Então, ele não pode ter propaganda da indicação dele. Para que ele serve? Só que a caixa do medicamento, inconscientemente, pega algumas pessoas já. Então, Flanax, o Fzão bem inflamado e o X desinflamado. Estão vendo aí? Último... Eu acredito que o marketing também dessa imagem tem até com a cor da caixa do remédio, porque o tom azul ele é associado à paz. O tom azul ele é o contrário do vermelho, que é a inflamação. Isso. Então ele dá uma sensação aí, né, de menos dor, mais tranquilidade, né? Então a gente tem o último,
que também está assim, relacionado. Oi, pode falar, pode falar. Eu realmente já tomei esse medicamento, sabe? Explanax. E realmente ele é muito bom, sabe? Realmente Olha a propaganda. Não, mas é sério. Eu tava sentindo uma dor imensa no braço. Eu não conseguia pegar nada, porque realmente doía muito, muito mesmo. E aí, realmente, ele deu essa sensação que tem na caixa mesmo. Era uma dor até a dor cessar. Realmente foi uma coisa assim, bem gradativa e realmente melhorou mesmo. Antônia, então ele... tá parecendo a propaganda do Hipermeno. Ave Maria, vamos passar aqui? Não, mas foi bom mesmo, é bom mesmo ele. Né? A função dele é essa. Aí a gente tem a última imagem, tá? Que essa daí já é um pouco mais na cara. Mas só que a propaganda, ele tá muito no nome do medicamento, tá? Colocou uma pessoa idosa também, esse é um medicamento para disfunção erétil, eles são os campeões em propaganda. E o nome do medicamento é Eleva, com H-E-L-L-E-V-A, Eleva. Então, um idoso morto de sorridente numa foto, com o medicamento que o nome é Eleva, dá a entender alguma coisa, não é verdade? Então, também é uma forma de burlar aí as propagandas que, teoricamente, seriam considerados, se tivessem alguma indicação explícita, prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Certo, pessoal? E aí, aqui a gente passa para a parte final em relação a esse código, que são as garantias, em que você tem a garantia legal e a garantia contratual, tá certo? Onde, nesse caso, a garantia legal para bens duráveis é de 90 dias e para bens não duráveis é de 30 dias. Então, você tem esse período, né, para exercer a sua garantia, caso o produto venha a apresentar algum defeito, algo relacionado à fabricação, ou apresente um defeito, você tem como buscar essa garantia, tá? Além disso, de acordo com o artigo 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, se o defeito for difícil de se notar, ou seja, um vício oculto, como a gente chama, o prazo para a garantia, ele começa a ser contado da data em que o vício apareceu, em que o problema apareceu. A gente pode ter, por exemplo, num smartphone, um problema relacionado àquele smartphone que esteja dentro do celular e a gente não consiga ver. Então, como é que a gente vai descobrir que aquele smartphone ele tem um problema, tá? Então, mesmo que se passe 1 ano ou 2, caso ele dê defeito, como o vício ele era oculto, você pode tentar, tá, buscar a garantia judicial desse produto, certo? Eu vi que alguém abriu aí o microfone para perguntar alguma coisa. Não? Bora para frente. Então, vamos lá. Bora praticar de novo. A senhora Mariana de Moraes é uma cliente assídua da drogaria do seu bairro. Por conta de problemas crônicos, sempre necessita ir até lá para comprar medicamentos. Há 3 dias, ela foi até a drogaria e comprou um nebulizador. Mas, ao chegar em casa, se arrependeu da compra, pois lembrou que já possuía um produto parecido em casa. Ao voltar para trocar o produto, recebeu a notícia de que a troca não poderia ser feita. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a farmácia fez o procedimento correto ou errado em não trocar o produto dela quando ela foi para casa, percebeu que já tinha, se arrependeu e voltou até a farmácia para trocar? Professor, eu acho assim, quando você vai comprar um material, você já tem que ser informada na hora que você não pode trocar aquele produto. É o que acontece com muitos produtos que estão em promoção. Na hora de dizer, olha, nós não fazemos troca, então se você levar, a gente não troca. Eu acho que eles erraram nessa coisa aí, que eles não informaram logo que ela comprou. Quem mais? Porém, vai lá, continue. Assim,
Porém, né, a dona Maria, por exemplo, se não houvesse esse problema, né, se ela comprou, chegou em casa e viu, ela poderia trocar sim, por um outro produto no valor equivalente. Só que, como ela não poderia, eles não informaram para ela que ela não poderia trocar, por isso que ela foi trocar. Mas tanto eles erraram nesse sentido aí, porque não informaram a ela, logo no ato da compra, que ela não poderia trocar o produto. Assim, ó, deixa eu lembrei agora de umas situações. Mas, tipo, a pessoa, ela não pode fazer a devolução do produto, assim, pela minha experiência, né? A cliente não pode fazer a devolução do produto e pegar o dinheiro de volta. Ela pode fazer a troca do produto e caso ocorra alguma divergência de valor, para mais ou para menos, se for para menos, ela pegar algo que complemente, fique compatível com o valor. E se for para mais, a cliente paga a diferença. Mas isso dentro de um prazo, né? Pelo que eu sei, seria 30 dias o prazo de troca em ambiente físico e 7 para compras online. Mas aí também é mais da cortesia da loja, porque nem tudo é obrigado a troca, né? Nem todo tipo de produto nem toda troca é um direito, na verdade. Então é mais para substituição dos produtos, é mais a cortesia da loja. Aí mas o consumidor ele tem direito de devolver o produto. Assim, né? Até onde eu sei. Eu adoro. Tomara que vocês não botem na prova desse jeito, né? Até onde eu sei, tal coisa, cuidado. Então vamos lá, ó. Vamos ver se ela tá certa ou se ela tá errada, tá? Opa. Direito de arrependimento. Vamos ver o direito de arrependimento do consumidor, tá? O artigo 49, ele fala sobre o direito de arrependimento. Então, o arrependimento acontece quando você compra um produto ou contrata um serviço e depois resolve não ficar com o produto ou não deseja mais fazer aquele serviço. O arrependimento acontece quando você compra um produto ou contrata um serviço e depois resolve não ficar. Você tem um prazo de 7 dias para se arrepender das compras que foram feitas por reembolso, por telefone ou por domicílio. Ou seja, você só tem direito de se arrepender e desistir de alguma coisa se o negócio foi feito fora do estabelecimento comercial. Se você pediu por entrega em domicílio. Se você comprou por telefone, pela internet, alguma coisa desse tipo. Se você comprou o produto, tá? Se você comprou o produto na loja física, você não tem direito a arrependimento, tá? A não ser que a loja ela deixe explícita, que tenha escrito lá em algum canto que ela faz a troca. É o contrário do que alguém aí falou. A loja, ela não precisa dizer que ela não faz troca. Ela diz, tá? Em alguns casos. Mas ela não precisa dizer. Na realidade, a troca ou a devolução, ela é uma cortesia do estabelecimento. A troca, ela só é obrigatória em 2 casos. Quando você compra por via remota, que é fora do estabelecimento, por telefone, por e-mail, internet, site, etc. E aí você tem 7 dias para se arrepender. Ou quando a compra ela foi feita e o produto ele veio, como a gente chama, viciado. Ou seja, ele veio com defeito. Aí você pode trocar mesmo tendo comprado em uma loja. Se não foi, você não tem direito à troca. Portanto, esse caso aqui, a farmácia fez o correto ou o errado?
nesse caso, fez o correto. Agora começou a mudar, né? O pensamento da gente. Pois é. A gente acha, pessoal, que a gente tem o direito, não sei de onde foi que as pessoas tiraram da cabeça dela, que elas têm o direito de trocar as coisas com 30 dias. Certo? As pessoas, elas tiraram essa ideia aí de algum lugar e a gente acha que isso é a verdade absoluta. Na realidade, a gente tem direito à troca só nesses casos que eu falei para vocês. Agora, se a loja, em algum momento, deixa claro para o cliente que a loja faz a troca, aí, a partir desse momento, ela é obrigada a fazer. Tá certo? Então, professor nesse caso aí do arrependimento, né? Porque, por exemplo, eu comprei um fogão e quando o rapaz veio deixar, o fogão estava com defeito. Aí é sim, outra aí coisa. eu fui lá na loja, é outra situação, né? Porque eu não queria trocar o produto por outra coisa, eu não queria reembolso, eu simplesmente queria o produto que eu comprei. Não, mas é independente de reembolso ou de qualquer coisa. Se o produto estiver quebrado, você tem direito à troca. Independente do que seja, tá? Você tem direito a trocar por outro produto, se você quiser. Pronto. Aí a loja fez a troca sem nenhum problema, né? Eu fui, levei o produto e ela me reembolsou com outro produto, do mesmo produto que eu queria, mas sem defeito. Isso. Aí, se for medicamento, pessoal, tá? Aí tem algumas situações em que as próprias legislações específicas, tá? Tudo bem, Igor, sem problema. As próprias legislações específicas, elas proíbem ou não a troca de determinados produtos. Medicamentos. Se for um medicamento, por exemplo, que é conservado em geladeira, as farmácias não fazem a troca. Por quê? Porque ela não tem como garantir que o produto foi armazenado após a saída da farmácia de forma correta. Se aquele medicamento realmente continuou funcionando ou se a pessoa comprou, foi dar uma volta na Praça do Ferreira no pingo do meio-dia, com o medicamento dentro da bolsa, e depois, no outro dia, se arrependeu e foi lá trocar. Não pode, porque você não tem como garantir o armazenamento daquele produto. E medicamentos controlados, né, você também não pode fazer a troca de medicamentos nem controlados e nem antimicrobianos, porque a legislação proíbe a legislação desses medicamentos, tá certo? E aí aqui, pessoal, só para a gente finalizando, eu coloquei algumas práticas que são consideradas abusivas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, o fornecedor, ele não pode condicionar a venda de um produto à compra de outro, que é o tal do venda casada, tá? Tipo isso daqui, ó. É proibido ao fornecedor esconder um produto e dizer que está faltando. Então, eu já vi muito acontecer em farmácias, de os funcionários esconderem aí alguns produtos, principalmente quando é fralda, esconde o produto, né, que entra em promoção, para comprar depois, e diz para o cliente que não tem. Ou então, chegou um determinado paciente na farmácia querendo levar Rivotril, e o farmacêutico diz que não tem, sendo que tem. Isso aí não pode, é proibido. Você não pode esconder um produto, não, tá? Além disso, aqui tá o kitzinho, ó, kit ressaca. Você não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque isso vai contra a saúde pública, por vários motivos. O primeiro, isso daqui estimula a utilização de medicamentos. Segundo, você não pode condicionar a compra de um produto por outro. E eu já vi farmacêutico fazendo isso daqui. Kit ressaca. A pessoa vai perguntar, o que é que você é? Farmacêutico. Sou estudante de farmácia. Aí a vergonha alheia mata a pessoa, né? Porque um farmacêutico estimulando a utilização de medicamentos. Então, nunca mais façam isso na vida de vocês, tá? E também o fornecedor não pode se prevalecer da fraqueza ou da ignorância do consumidor em relação a um determinado assunto, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento, posição social, para vender um determinado produto. Você não pode usar disso
né, para estimular a venda de um produto para aquele cliente, tá certo? Isso daí também é considerado uma prática abusiva, né? Tá aqui o coitado do consumidor doente, com febre, já mais idoso, e aí o farmacêutico lá, o médico, sei lá quem quer que seja, fazendo ali a indução da venda daquele medicamento para aquela pessoa, tá? Isso aí não pode. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor também proíbe. Tudo bem, pessoal? Entendido? Viram aí que a gente desmistificou algumas coisinhas, né, que a gente achava e na realidade não era. Certo? Beleza, pessoal? Tudo ok? Compreendido? Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Evanildo disse que ok. A Antônia, muito obrigado, Antônia. Também gostei, porque a gente tira algumas coisas da cabeça que a gente acha que não tem. Matheus, ok? Então, meninos e meninas, muito obrigado pela honra da presença de vocês aqui na minha aula. Muito obrigado por vocês estarem aqui até agora, a hora do almoço, tá? Então, eu adoro o que eu faço, por isso que eu digo que eu agradeço vocês estarem aqui, tá bom? Então, semana que vem a gente se encontra. Até hoje, né, eu vou fazer a divisão dos grupos do júri. Muito obrigado, pessoal, pelos comentários aqui no chat, tá? Eu vou fazer a divisão dos grupos do júri para quem não estava desde o início da disciplina e vou mandar para vocês os assuntos, tá? Os temas que vocês vão estudar, tá bom?